Como essa área é muito nova, você é uma pessoa que já antenada ali, sabe, de pessoas que trabalham nutrigenômica, genômica no esporte, muito Sim. utilizada, né? Aí os grandes clubes, futebol, já se faz esse rastreamento. Os empresários para Para colocar melhor maratona cerebral. performance cognitiva. Então, sim. é muito possível fazer essa forma de gerenciamento. Mas entre os profissionais da saúde, nós ainda temos profissionais que, quando a pessoa chega com esse mapeamento, porque o que acontece? O mapeamento chegou primeiramente nos recreativos. Então, eles são chamados painéis recreativos. Então, como que eu vou vender para o público que fica interessante falar o gene que degrada a dopamina? Ele é o gene CONT, né? Então, o gene CONT produz a enzima CONT que degrada a dopamina. Nos Estados Unidos, os recreativos tomaram conta do mercado, as pessoas pedem, chegam em casa, faz a análise, depois recebe. Ele vai ver um enunciado, você tem ou não tem o gene do guerreiro? Você é o guerreiro ou é o preocupado? E essa configuração mais lúdica em entender essa degradação da dopamina, ela se vende nessa característica. Então, eu tenho o gene do guerreiro, degrado de dopamina muito rápido. O guerreiro é aquele que vai lá, toma as decisões mais impulsivas, né? A pessoa que também é mais voltada para inovação, mas ela tem uma demanda de dopamina muito alta. Então, o guerreiro é aquele que tem uma dificuldade para fazer meditação, por exemplo, porque é uma pessoa que a dopamina não para ali para ela se concentrar. É um guerreiro com TDAH, aquela atenção que não se foca, que se dispersa. Então, esse lúdico para a venda dos testes, ele trouxe uma característica que eu já recebi muitas pessoas que pegaram o teste, né? Foi lá, sua resposta, olha, doutor, eu tenho aqui um risco aumentado para cardio. E aí eles ouvem do profissional assim, jogue no lixo, porque isso não tem validade. É muito comum receber pacientes que fizeram isso. E ele fala assim, como que não é válido se eu estou me vendo nisso daqui? A minha ancestralidade deu exatamente regiões que eu já conhecia. Eu olhei ali, vitamina D sempre baixa, o meu teste diz que eu tenho essa propensão. Eu vim trocar de profissional porque talvez tenha alguma coisa que meu profissional não tenha entendido ainda sobre essa informação aqui. Então aqui eu sempre vejo que é como a história da própria genética. A gente achava que tinha mais ou menos 100 mil genes. E aquilo que nós não sabíamos a função, se você pegar os livros lá do ano 2000, está como junking DNA. Então, existia um junking DNA que estava ali, que era um resquício evolutivo, não servia para nada. Veio o sequenciamento em 2005 e entendeu, opa, não é lixo. Isso daqui é a parte de epigenética. São microRNAs, são regiões que fazem regulação. Em algum ambiente está se expressando, em outros não. Porque as nossas células, todas elas têm o nosso mesmo conjunto gênico. Então, agora aqui no teu cérebro, aqueles genes que estão se expressando não são os mesmos que as tuas células lá no pâncreas. De pâncreas está sabendo o que é fazer funcionalidade lá e do cérebro está produzindo neurotransmissor. Essa regulação do que será é uma combinação que não é 100 mil, 25 mil genes ou menos já dá conta dessa complexidade. É porque o junkie não é tão junkie assim. Então a gente tem essa perspicácia aqui, essa soberba de achar que a gente não sabe para que serve, a gente diz que é lixo. Então eu vejo muito desses profissionais que refutam essa informação por ainda não entender, não compreender como colocar isso na sua prática clínica. Mas isso vai mudando conforme vai se configurando esses próprios resultados que você citou ali do paciente. Eu teria vários exemplos para trazer de alterações que a gente teve de redução no uso de medicamentos, na assertividade dos medicamentos, em pessoas que conseguiram, né, fazer toda uma alteração a partir do uso da suplementação, de diminuição do uso, né, dessas drogas que vinham utilizando para conseguir fazer controle de comportamentos associados à ansiedade, sono. Então a gente faz uma análise mais completa e otimiza esse funcionamento. Quando eu estava falando isso sobre o profissional, quando você leva e ele entenda o conceito como um todo, vai ser muito comum, e por isso que eu falei que a medicina de precisão, ela não é uma lista. Você não lê teste farmacogenético igual você lê o teste que você faz de antibiograma. Então, por exemplo, se foi lá bactéria resistente, eu posso prescrever essa linha. Bactéria sensível,
não posso prescrever essa linha aqui. Não é igual a essa leitura convencional. Você precisa considerar o todo da vida do paciente, que é aquilo, né, eu peguei isso para te falar. O profissional, quando olha o teste, esse resultado, ele tem que considerar a pessoa na sua integralidade que está ali, né, como um participante e a proatividade que ela vai ter, porque você vai falar sobre tirar ou não algum micronutriente, inserir ou não algum micronutriente, e aí quando você volta para casa, não é só levar um comprimido para dormir ou não, é mudar hábitos, né? E isso tem uma participação e envolvimento de uma compreensão que é muito mais ampla do que só remédio para determinadas condições. Tendo essa compreensão, então estamos diante de seres humanos que estão vindo aí que vão viver 120 anos. Pode ser, não pode? Pode ser. Para mais ainda. Entendendo esses nossos funcionamentos, né? Assim, eu não sei se eu teria tanta essa expectativa, porque quantos de nós opta realmente para seguir isso ou prefere continuar usando? Sabe o que é mais prático? Né, eu mudar esses hábitos ou eu continuar tomando uma medicação ou outra, né? Então, não sei se a gente está pronto ainda para essa conversa. Eu acho que a sociedade, no geral, não. Mas eu creio que algumas pessoas, elas estão colocando isso muito em mente. Eu falo porque, assim, nesses 3 anos de podcast, 8 meses aqui com o TikTok, a gente já passou com inúmeros profissionais da saúde, inúmeros. E geralmente todos vão casando e falando a mesma língua de uns anos pra cá. E a gente entende muito bem, até a Rafa sabe disso daí que a gente já conversou e é bem legal. O doutor Alexandre, ele veio aqui, ele falou assim, olha, atividade física é um fator muito determinante para não tentar, para bloquear o desenvolvimento de alguns processos inflamatórios. Seu corpo tá ali brigando, você externa, você vai fazer a troca metabólica, né? Tipo, vai romper fibra, vai fazer uma alimentação mais saudável, vai colocar a qualidade melhor no seu corpo, vai dormir melhor e tudo mais. Isso faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Semana passada a gente teve um professor de powerlift aqui. E aí ele falou que ele pegou pessoas de 67 anos e começou a treinar. E as pessoas hoje já estão aí com 10, 15, 20 anos com ele. E essas pessoas, quando entrou para treinar com ele, cheia de dor e tudo mais, e as pessoas hoje estão bem melhores. Moram sozinha, tem uma senhora de 91 anos que faz compra, carrega sacola, mora sozinha, vida normal, tranquila. Então, e você trazendo, doutor, essas informações, eu fico fazendo a junção, fico somando aqui, eu falo, então a gente tá entrando para uma era que a gente vai muito mais além, eu creio. Só mostrando pro público de casa aqui, o teste genético é esse, né, doutora? Exato. Pra gente, que aí explicar que chega na casa da pessoa, se quiser. A doutora atende telemedicina online. É isso mesmo, né, doutora? E aí vai chegar em casa, manda o teste bonitinho, você faz a coleta da mucosa. Você pode explicar melhor, doutora? Exato. Então, no kit vai chegar um cotonete, que é aquele suave ali. E esse suave você vai fazer um esfregaço para tirar da mucosa da bochecha, né? Aquelas células epiteliais. E ali contém toda a sua constituição genética. Fazendo a retirada vem ou um tubinho, depende da empresa, né? Às vezes vem um tubinho, às vezes vem um saquinho de coleta. Se coloca o cotonete ali dentro. É importante observar que, assim, se é a mãe que vai fazer a coleta do filho, ela não pode colocar a mão no cotonete ali, porque vai sair DNA das próprias células epiteliais dela. O ideal é que, se a mãe vai fazer a coleta da criança, usa uma luva para fazer esse raspado, ou então cuida para pegar somente a pontinha do cotonete e fazer. O ideal é que cada pessoa faça da sua. Então, eu já tive casos assim, tinha uma empresa que agora elas não exigem que fique um tempo, mas pedia para ficar 10 minutos num recipiente o cotonete, e aí a paciente escreve lá: doutora, o gato lambeu o cotonete, posso mandar? Não, né? Aí vai ter DNA felino nessa amostra, não pode. Esse cotonetezinho tem que ficar, é o seu DNA que não pode ter essa contaminação. Aí colocou no vidrinho, algumas mandam esse vidrinho, você fechou o vidrinho, manda para a empresa. E as empresas pedem em torno de, no mínimo, 30 dias úteis para passar esses resultados.
Se o teste é um teste solicitado pelo profissional, e hoje no mercado existe uma variabilidade muito grande de testes. Nós temos de farmacogenético mais de 10 empresas no Brasil que vendem diversos tipos de farmacogenético. Esses de rastreio vai desde dos mais acessíveis até os mais completos em avaliação de riscos e chances de aparecimento das condições. Alguns laboratórios não vendem direto ao consumidor. Tem que ser um prescritor a fazer essa solicitação. E aí é um ponto que eu acho importante. Eu acho interessante, eu acho muito válido a possibilidade que nós temos de democratização do acesso a essas informações. Eu acho excelente que fique cada vez mais acessível em sentido de valores e também da possibilidade de interpretação. Mas eu faço esse parêntese do como que nós vamos saber lidar com esses direto ao público em relação à ansiedade se você pega um risco para uma condição a qual você não pensou antes sobre o teu acesso, se você queria saber se dava conta daquela informação. Geralmente a gente quer saber que não tem o risco, né? Eu queria não ter, mas se vier o risco alto, como que eu vou gerenciar? E é por isso, Rei, que hoje eu trabalho associada sempre se você fizer um mapeamento comigo, você vai fazer parte do pacote da consulta o atendimento com o terapeuta. Porque se tiver alguma angústia para você gerenciar essa informação, tem um profissional que é especializado nessa lidar com informações de difícil gerenciamento. Se você não teve nenhum risco aumentado, nada te deixa inquieto em relação a isso, ele vai te ajudar naquilo que você falou de performance cognitiva. Então, você é o guerreiro ou você é o precavido, que aí é aquela pessoa que rumina mais informação, mas também é o estrategista. Ele pensa todas as possibilidades de dar errado, passa mais. Como que eu consigo trabalhar essa minha característica intrínseca para que eu tenha maior autonomia das minhas decisões e eu não haja tão instintivamente? Porque instintivamente você vai ser ou o guerreiro ou você vai ser o precavido que vai ficar ruminando. Então, se meu organismo funciona dessa forma, como que eu consigo gerenciar isso? Tem fitoterápicos que ajudam a modular, mas tem o meu comportamento tomando propriedade do meu conhecimento. Não, estou ruminando isso porque o meu cérebro funciona assim, como que eu vou conseguir terapeuticamente caminhar de uma forma diferente, né? E por isso que eu falei para você que eu considero que é um conhecimento que é uma verdade que liberta, né? Com certeza. E assim, qualquer pessoa pode estar fazendo esse teste. Bebês. Qualquer pessoa, não tem idade. Não tem idade. Não. Eu já atendi crianças de 5 meses e até 95 anos. Que eu acho legal. Sim. Que pega a criança, já fala, tem aqui, surgiu alguns pontos e vai viver normal. Só que a gente vai começar a ficar mais de olho e antenado e vamos trabalhar sempre no preventivo. O que é o preventivo? É uma alimentação correta, como a gente vem falando, né? E se a pessoa tem uma tendência a desenvolver no meio do caminho, já sabe os profissionais que procurar. Exato. Que a gente fala da questão das crianças, conforme você falou da papila, né? De degustação, que tem muita enzima, sente muito sabor. A criança, uma pergunta de curiosidade, a criança quando é superdotada, já chegou para vocês assim, a criança superdotada, ela geralmente só fica naqueles paladares, ela come sempre as mesmas comidas. É real isso mesmo? Tem um grupo que pode ter uma sensibilidade de expressão dessa percepção de sabores que chega a fazer isso como um comportamento, mas é um grupo específico, não é uma característica geral na superdotação. Às vezes a pessoa sente aí, o meu menino usa muito essa palavra assim, nossa, que satisfatório. Ele gosta de determinadas comidas que têm uma maior crocância e se a experiência, ele fala assim, mãe, eu vejo uma carne, eu acho bonita, mas isso não é nada satisfatório. Então ele restringe exatamente por ter uma sensibilidade aumentada e aí a experimentação vai como na característica de neurodivergência do autismo. Né? Os mecanismos são diferentes, mas a forma de comportamento é semelhante. Alguns autistas, né, só gostam do crocante, outros só gostam do amarelo. Numa condição de neurodivergência, eu vou entender assim, eu já tive crianças que não queriam a fruta de jeito nenhum e era frutosemia, criança com autismo. Então, não tinha que ir para
PTO ou para terapia nutricional, que a nutricionista trouxesse uma diversidade, porque são características que podem ser trabalhadas. Então, aquela criança fruta realmente não deveria ser ofertada para ela, porque teria esse prejuízo na alimentação. Agora, outras nós vamos entender. Isso está associado a uma característica de sensibilidade sensorial, e a seletividade alimentar veio por ter essas fibras com uma maior percepção do amargo, do umami. Às vezes o umami é a única coisa que a criança come, que é o sabor associado a queijos, a iogurte. Aí, e o sabor, né, o umami é um prazer ali nesse glutamato, muitas vezes. Então, eu consigo, pelo teste, fazer essas percepções diferenciadas. Na superdotação, é um grupo que fica em torno de 25% que tem essa característica de um sensorial tão aguçado que faz seletividade alimentar por sensações palatáveis. Outras vezes vai ser por texturas, outras vezes pode ser por comportamento repetitivo, mesmo porque ele sente que está controlando o ambiente. Então, se eu comer sempre essa alimentação, eu tenho uma maior segurança em relação aos hábitos, né, aquela rigidez cognitiva que pode aparecer associada como um comportamento alimentar. Que louco, eu não tô perguntando porque eu tenho minha filha fez os testes de superdotação, e aí minha esposa sempre fala, olha, ela sempre nos mesmos alimentos, a gente tenta quebrar, tenta dar outros, ela não, é uma briga. Mas, e aí a psicóloga falou, é normal, fica tranquilo, e aos poucos ela vai começando a ir para outros. Mas eu falei, será que é mesmo isso? O do meu menino, o comportamento alimentar dele, que também tem essa característica da superdotação, é que assim, ele vai comer o arroz sem misturar com feijão. Então, ele tem que ter uma organização no prato dele e não ouse. Então, às vezes tá tudo bem. Ele tá ali, chegou no restaurante e foi um caldinho do feijão no arroz. Acabou. Desregulou, aquele prato não serve mais. E assim, você olha essa rigidez, no caso dele é por rigidez mesmo. Ele já passou dessa fase, não como determinados alimentos. E hoje, o que ele tem maior sensibilidade é com a carne mesmo, porque ele fala que não é satisfatório. Ele acha bonito, mas não a sensibilidade a minha também, tátil. com carne não. A carne moída ainda ela vai. Mas se for colocar outra carne, acabou. Uhum. E a pequena do mesmo jeito. É um negócio assim que tem que ser estudado pela NASA. Mas a gente vai entendendo, né? Pais se atualizando. É importante ficar sempre atento aí.